Olá! Como é que vocês estão hoje? Como é que está sendo a semana? Hoje nós vamos falar de como se distanciar emocionalmente quando nós estamos vivendo conflitos. Eu espero realmente poder, com essa live, ajudar vocês, ou pelo menos quem estiver vivendo conflitos, todos nós vivemos o tempo todo, então é algo fácil, né, de nós pensarmos. A primeira coisa é nós entendermos o que é um conflito, porque o conflito ele pode ser gerado por algumas situações. Quando eu discordo de alguém, quando eu não aceito a opinião de alguém, quando alguém provoca em mim uma reação de agressividade, uma reação de angústia, uma reação de reatividade. Tá, então existe uma frase que diz, né, quando um não quer, dois não brigam. O problema é quando os dois querem brigar ou nós estamos vivendo situações que fazem com que eu comece a ter por você um sentimento mais conflituoso, um sentimento mais angustiante. Tá? Esse é o nosso propósito hoje, entender um pouco isso e ver como é que nós podemos no dia a dia reagir de uma forma melhor. Então vamos lá. Primeiro lugar, para que eu possa me afastar emocionalmente de um conflito, para que eu possa reagir com mais racionalidade, primeiro eu preciso entender o que aquela pessoa provoca em mim. Por que eu reajo àquela pessoa ou porque eu sou reativa àquela pessoa de uma forma que não é positiva nem para mim e nem para ela. Oi, Lu, tudo bom? Como você está? É importante isso porque às vezes eu me comprometo, acho que vocês já passaram por isso. Gente, eu não vou brigar, eu não vou me estressar, eu não... E na hora que eu vejo, lá estou eu brigando, lá estou eu reagindo, lá estou eu não sei nem porquê. Então vamos entender, oi Marilise, bem-vinda, vamos entender um pouquinho isso? Nós somos pessoas, embora nós tenhamos uma fantasia de que nós sejamos mais racionais, na verdade nós somos pessoas emocionais. A nossa memória é emocional. O que vai diferenciar é como eu organizo as minhas memórias, que nós já conversamos um pouquinho aqui quando falamos de terapia da linha do tempo. Eu posso ser uma pessoa que vivo inserida nas minhas memórias, tá? Eu vivo no aqui e agora, então se a live tá legal, eu quero continuar a live por, 5 horas. A live tá ruim, tá me gerando desconforto, eu quero parar a live agora. Ou eu posso viver as minhas memórias como? Vivendo de fora. Eu vejo as emoções ocorrendo, eu vejo as coisas ocorrendo e eu consigo olhar de fora. Isso é no Brasil, para quem é descendente de italiano, para quem é descendente de árabes, é muito difícil, tá? Por quê? Porque nós somos normalmente muito o aqui e agora, muito emocionais. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos mexer na nossa linha e nos tornarmos mais racionais, o que é irritante. Eu já tentei fazer isso e é irritante. Tá? Ou eu posso entender o que na verdade me afeta, é como se fosse um gancho. Como eu sou uma pessoa emocional, minhas memórias são emocionais, o que acontece? Raramente eu reajo a uma situação pela situação. E aí nós falamos um outro termo, que é quando nós falamos das pessoas em relação à inteligência emocional. O que significa isso? Significa que uma pessoa com inteligência emocional é a pessoa que sabe reagir às situações. É uma pessoa que ela reage sempre ao que está ocorrendo. Mas a pergunta é, quantas vezes nós reagimos ao que realmente está ocorrendo? Quantas vezes nós não usamos o passado como uma referência para que nós possamos dar uma resposta para as pessoas? Tá? E é importante ter isso claro. Como assim, Regina? Não estou entendendo. É muito simples. Quantas vezes realmente eu brigo com uma pessoa, eu me irrito, eu crio um conflito, tá? E na verdade,
Quando eu vou olhar para esse conflito, não tem nada a ver com o que aquela pessoa está me trazendo. Quantas vezes você já não se irritou com seu filho, com seu marido, com a sua sogra, e isso é um conflito, e você de repente olha e fala, gente, mas por que eu entrei nisso? O que a pessoa fez? Por que de repente essa pessoa conseguiu me fazer sair do eixo? E quando você vai pensar, às vezes você não sabe responder o porquê. Então vamos lá, o que te incomoda? Ah, eu fiz isso porque eu estava cansada. Você descansou, e aí? Será que então todas as vezes que nós estamos estamos cansados, nós não deveríamos nos relacionar com alguém? Tá, eu pego meu filho, meu marido, ponho na geladeira, quando eu me sentir bem, eu vou lá. Isso não é real. Então, assim, o que me permite não repetir ou não entrar em conflito, ou mesmo quando nós falamos sobre principalmente conflitos internos, nós estamos dizendo que nós temos o conflito externo que é com o outro e nós temos o nosso conflito interno. E o que eu falo de conflito interno? O conflito interno é porque de alguma maneira eu estou eu posso estar sentindo culpa por estar realizando algo que não é aceito pela nossa mente subconsciente. Por exemplo, de repente eu decido mudar minha vida e eu começo um conflito, eu não sei se quero casar ou comprar uma bicicleta, mas nós estamos falando aqui do conflito com o outro. Do conflito externos, tá? Quando eu tenho conflito com o outro. Então, em primeiro lugar, é identificar o que realmente me incomoda, tá? O que me incomoda no meu filho? Ele é parecido comigo, ele é parecido com meu marido. Eu estou descontando nele, tá? A minha não aceitação sobre como eu sou, sobre como meu marido é, ou como meu pai ou minha mãe. O que realmente me incomoda? Por que aquela pessoa consegue atuar na minha ferida? Por que ela consegue me fazer perder o rumo? Por que ela consegue fazer com que eu perca literalmente a minha referência? Então, esse é o primeiro ponto. E nós podemos pegar qualquer situação. Porque enquanto eu não entender, é como se eu estivesse prisioneiro dentro de um ciclo, onde eu sempre repito. Eu faço uma brincadeira que é o meu jeito de explicar o processo de mudança para as pessoas. Deixa eu me abrir aqui um pouquinho. Começou a ficar um pouco quente. Então vamos lá. Quando nós falamos num processo de mudança, de uma forma muito simbólica, eu gosto de pensar como se nós estivéssemos em 4 fases, tá? Primeira fase, segunda fase e terceira fase, ok? É isso daqui. Qual é a primeira fase? A primeira fase é quando eu identifico o problema. Isso não significa, tá? Está aqui. Então, eu descubro que todas as vezes quando meu filho tem um determinado comportamento, ou meu parceiro, ou meu funcionário, eu me irrito. E eu me irrito. A segunda fase é quando eu já descobri por que eu me irrito. E aí é um momento onde eu vou começar a ter consciência. Mas isso não significa que eu não vou me irritar. Eu vou me irritar, sim. E a terceira fase é quando eu consigo resolver, eu consigo mudar a minha chavinha. E aí a minha consciência vem para antes. Vocês percebem que é do fim para o começo? Legal. Então vamos lá. O que me irrita tá ligado ao outro ou a mim? Poxa, era muito mais fácil quando era o outro. Sério? Ai, que chato, Dani. Quando eu coloco assim... deixa eu ver se eu consigo fazer diferente. Peraí. Se eu colocar ele aqui e eu fizer isso... agora fica normal, dá pra ver?
Dá para ficar mais claro? Primeira fase, quando eu identifico o que me incomoda. Segunda fase, quando eu começo a ter consciência de que aquilo não está ligado com o outro. E terceira fase, quando eu mudo em mim aquilo que eu realmente o que acaba fazendo com que eu perca o controle. Aí eu começo a ter possibilidade de olhar de longe. Óbvio que isso daí é um processo de autoconhecimento. Lógico que isso daí é um processo, exige tempo, exige determinação, não necessariamente dinheiro. Porque é uma questão de autopercepção. E o que nós menos fazemos, por incrível que pareça, é nos percebermos. Por quê? Porque nós sempre consideramos aquilo que está ocorrendo como se fosse algo efetivamente novo. Aí eu me irritei dessa vez, tá? Quantas vezes eu me irritei por esse mesmo problema? Quantas vezes essa pessoa me pegou da mesma forma? Então, ok? Então, primeiro ponto é eu entender o que gera o conflito. Segundo ponto é eu perceber o quanto se repete como aquela pessoa me pega. E terceiro ponto é eu mudar o meu comportamento. O Einstein dizia uma coisa que eu acho bárbaro. Insanidade é você sempre fazer a mesma coisa e achar que vai ter um resultado diferente. Então, o quanto nós podemos dizer que os conflitos estão ligados aos jogos psicológicos? Tá, então, a primeira coisa tá, Regina, como assim jogos psicológicos? Tá, então vamos partir de alguns princípios. Primeiro princípio, todas as pessoas jogam, tá? Eu vou até aproveitar e pegar aqui, que eu tenho um material sobre jogos e que dá para nós olharmos para isso e até entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, vamos lá. O que é um jogo psicológico? Regina, um jogo psicológico é algo que está ligado a outras situações. Eu não jogo, eu sou uma pessoa super, hiper emocional. Eu sou uma pessoa que do meu jeito, eu tento viver intimidade com todo mundo. Tá? Como é que eu vou jogar? Eu acho que você não está entendendo. Eu não jogo, eu sou uma pessoa do bem. Tá? Má notícia, 100% das pessoas jogam. Oi? Exatamente. 100% das pessoas jogam. O que significa isso? Significa que, na maioria das vezes, nós estamos nos relacionando por jogos e nós não estamos nos relacionando pela intimidade. Opa, agora você trouxe uma coisa aí que pegou. Como assim? Todo mundo joga. Todo mundo joga. Tá? O problema é que eu posso jogar com vocês, eu posso jogar com meu marido, com a minha empregada, com os meus filhos, eu posso usar jogos diferentes, porque nós somos pessoas extremamente inteligentes. Olha que legal. E eu posso jogar comigo mesma. Como assim? Agora a coisa surtou. Pois é, eu posso jogar comigo. Quando eu me sinto vítima, quando eu reclamo comigo mesmo, porque ninguém me ouve, porque ninguém me dá amor, eu estou jogando comigo. Vocês já pararam para pensar isso? E já pararam para pensar que na maioria das vezes nós sabemos exatamente como é que nós conseguimos entrar num jogo, como é que nós conseguimos fazer com que uma pessoa ela brigue conosco sempre da mesma forma? Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês brigam pelo mesmo motivo? Tá, mas eu não entendi. Você me disse então que todo mundo joga. Se todo mundo joga, como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma: todas as pessoas, tá, aprendem a jogar em casa. Nós aprendemos os nossos principais conflitos em casa. Tenta lembrar qual era o teu principal conflito com a tua mãe. Tá? Tenta lembrar como é que você reagia cada vez que você tinha uma dificuldade na tua família. Você sabia exatamente o que fazer para sua mãe brigar com você ou para fazer as pazes com a sua mãe? Não sabia? Então, isso é jogo.
É quantas vezes, em vez de você olhar e dizer, olha, na verdade, eu estou incomodada, porque esse teu comportamento me incomoda, esse teu comportamento me deixa angustiada. Quantas vezes, em vez de falar isso, você tem o mesmo comportamento? Quem aqui não sabe exatamente como provocar uma briga? Quem aqui não sabe, tá, como gerar uma situação de desconforto? Todos nós. Olha que legal. Então vamos lá. Para jogar eu preciso de 3 cadeiras. Eu preciso de uma cadeira que é a cadeira da vítima. Tá? A vítima é um papel que ele traz muitos benefícios. Muitas pessoas me dizem, mas eu não queria ser vítima. Tá, para você não ser vítima, nós precisamos que você comece a lidar com a sua vida, que você comece a buscar reconhecimentos ou atenção de uma forma positiva. Se você não fizer isso, o que isso vai gerar na tua vida? Tá? Como é que é você mudar o seu papel? Eu já tive muitas clientes que brigaram comigo, brigaram é forma de dizer, né? De dizer para mim assim, não, mas você não entende. Eu falo, eu entendo, você tá jogando. Só que esse jogo não vai fazer com que você tenha, tá, algo legal para mostrar para os outros. E aí você não vai ter o que você quer. E a pessoa olha para mim e fala assim, não, você está enganada. Você não está entendendo. E eu falo, eu estou entendendo sim. Por quê? Porque quando você entende o que é um jogo psicológico, você entende que o jogo tem até fórmula, tá? Eu tenho um jogo, eu tenho uma isca, eu tenho uma fraqueza, eu tenho uma resposta e eu tenho um benefício final. Olha que legal, eu tenho uma mudança e um benefício final. Então, quando eu falo em jogo, eu estou falando numa série de relações interiores ou ulteriores, normalmente repetitivas, inconsciente e que me fazem ir para o mesmo lugar. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama de triângulo dramático. Tá? Vamos lá. O que é um triângulo dramático? Isso é um triângulo dramático, tá? É quando eu tenho 3 cadeiras, o perseguidor, o salvador e a vítima. Quando eu começo a fazer essa brincadeira, o que acontece? Eu começo a buscar pessoas para brincar comigo. É como se fosse um jogo. É como uma dança. Se eu danço samba, eu vou buscar quem dança samba. Se eu danço tchá-tchá-tchá, eu vou buscar alguém que dança tchá-tchá-tchá. Então, se eu me habituei a viver relacionamentos onde sempre tem que ter uma vítima, eu vou ter que ter um perseguidor. Vamos entender as historinhas infantis? Para a gente não entrar em discussões políticas, não avaliar novelas. Então vamos lá. O que seria da Bela Adormecida, da Gata Borralheira, da Branca de Neve se a bruxa não existisse? O que história elas teriam para contar? Elas não teriam histórias. Vocês já pararam para pensar nisso? É a mesma coisa, são os conflitos. Em todas essas histórias, sempre o conflito é o mesmo. Tá? É a bruxa má tentando destruir a vítima, a princesa meiga e delicada. E aí nós precisamos de quem? De um salvador. E quem é o salvador? É o príncipe. Se a bruxa não existisse, o que seria do príncipe? Como é que ele seria um herói? Ele iria salvar essa mulher do quê? Não teria ibope. Essas histórias nunca teriam chegado até nós. Na verdade, o que essas histórias nos contam? Dos conflitos que nós temos. Da competição, tá? Do briguem entre vocês. Do olha como eu preciso ser salva, eu sou uma coitadinha. A Gata Borralheira nem existiria, né? Se ela tivesse uma madrasta boa. Tá? Se ela tivesse uma madrasta boa e duas meias irmãs legais, ela era uma garota normal. Ela nunca teria, talvez, ficado com o príncipe ou sido tão interessante para o príncipe. Tá? E aí,
O quanto nós fazemos isso? Vamos pegar as historinhas das princesas e trazer para o nosso dia a dia? A história da sogra. Tá? Quando você tem uma sogra má, sua vida é maravilhosa. Você tem assunto com as suas amigas, você tem assunto na terapia. Você possivelmente vai ter um marido que vai ter que se transformar num príncipe para te salvar. Quando você tem uma sogra boa, cara, sua vida é difícil. É muito difícil. Porque pensa comigo. Você vai ser vítima de quem? Entendeu? Primeiro, que meu marido se torna um homem normal. Segundo, que eu não tenho assunto com as minhas amigas. Ai, como é a sua relação com a sua sogra? É ótima, ela me adora. Acabou o assunto. Acabou. E quando a gente encontra um cara que tem uma ex que não larga do pé dele, cara, é fantástico. Aquela ex nos ajuda de um jeito que ela não tem ideia. A gente deveria mandar flores para ela. Porque ao nos perseguir, ela faz com que aquele homem do nosso lado tenha que nos defender, tenha que nos proteger. Nós nos tornamos princesas. Não é fofo? É o jeito mais fácil de casar com um homem. Ele ter uma mãe megera ou ele ter uma ex-megera. Cara, você tá no jogo, você tá no conflito. Agora, nós fazemos isso, eu tô falando, óbvio, eu tô trazendo um conflito muito específico, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Vamos levar isso para nossa vida profissional? Aquele chefe, ou aquele cara, ou aquele amigo, ou aquele parceiro que vive puxando o teu tapete, que vive tentando te ferrar, e que todo mundo sabe, mas ninguém se rebela contra ele. Tá? O que acontece com isso? Gente, sopa no mel. Entendeu? Por quê? Porque você vai ter ali, talvez você não seja promovida, mas você vai ter muita atenção, você vai ter assim histórias para contar, tá? Extremamente fortes de como ali foi marcante. Eu tenho o hábito de dizer que eu odeio tudo que é inesquecível. Porque falou inesquecível, tem um grande jogo por trás. Raramente uma coisa inesquecível é uma coisa legal. E aí nós entramos nos conflitos. Se eu me habituo a repetir um jogo, eu vou tentar criar esse jogo na minha família, no meu ambiente de trabalho. Tá? Vamos pegar o bullying. Por que o bullying existe? Porque existe uma vítima. Se não existir uma vítima, não tem bullying, gente. Por que o assédio moral existe? Porque tem uma vítima. Tá? Nós estamos aí no momento e vamos deixar claro que eu não sou a favor do racismo, até porque eu não tenho nem esse direito. Tá? Porque eu tenho sangue de tudo que vocês possam imaginar, né? Eu já comentei aqui. Tenho sangue africano, queniano e mais algum lugar lá, do Quênia e de um outro nigeriano, que também não é dos melhores, porque adoram ser, antigamente eram conhecidos como os piratas dos mares, tá? Tem o sangue inuit esquimó, tem o sangue sírio-libanês, tem o sangue português, italiano, alemão, tenho tudo. Mas o que acontece? Quando eu entro num processo, tá? Aonde eu começo um jogo, esse jogo me leva a ter um propósito de vida. Tá? Imagine que chato um país onde não tem, onde os governantes são legais, onde os governantes são honestos, o povo é honesto. É um país sem sal. Agora imagine o Brasil. Gente, o pessoal da esquerda brigando com o da direita porque tem que ter um inimigo. Por que eu tô entrando nesse jogo? Por que eu estou entrando nesse conflito? É as pessoas brigando na internet, as pessoas brigando, quebrando vínculo com outras. Olha que jogo legal, olha que emoção. E eu ainda posso falar mal e ainda me sentir poderoso. Não é fantástico? Então, nós temos que entender esses conflitos que nós vivemos. Eles são oriundos dos meus modelos de relacionamentos familiares. E normalmente são.
porque eu vou repetir. E como eles são, na maior parte das vezes, eu estou reagindo ao outro em cima das memórias que eu tenho do passado. Segundo, eu tenho que entender um pouco de jogo. Todo mundo deveria entender de jogo psicológico. Todo mundo. Por quê? Por que as pessoas jogam? Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu jogo, eu tenho benefícios. Olha que legal, tá? Quando eu ocupo o papel do príncipe, do salvador, tá? Eu realmente, eu sou uma pessoa que me sacrifico pelo outro. Eu me esqueço da vida pelo outro. Eu tenho que, o que é mais importante? O papel do outro. Quando eu sou o perseguidor, eu sou a pessoa certa. Eu sou a pessoa que eu quero impor algo novo. Eu sou alguém que eu sei o que é certo para mim e para você. Na verdade, a gente tá falando aí de um perseguidor que pode ser um ditador, né? Ou uma ditadora. Quando eu sou a vítima, tá? É maravilhoso. O que seria da Perséfone se ela não tivesse o Hades para sequestrá-la? A mãe dela jamais seria tão famosa. A história dela seria uma história sem valor. Na mitologia, a história mais impactante que nós temos é a da Deméter com a Perséfone e o Hades. Triângulo perfeito. A sogra, a filha frágil e o genro ditador. Ai, você acabou com todo o romantismo agora. Pois é, né? Ser romântica comigo é muito difícil. Então, a pergunta é, legal, entendi, todo mundo joga. Por que todo mundo joga? Por alguns motivos básicos. Primeiro, porque são os modelos que nós recebemos da nossa família. Nós treinamos assiduamente até nós podermos vivenciar isso na nossa vida. Segundo, porque isso daí evita intimidade. Quando evita intimidade, você não tem poder sobre mim. Qual é o poder que você tem sobre mim se você não sabe realmente o que me machuca, o que me magoa? Terceiro, eu organizo o meu tempo. Por exemplo, a minha vida é muito chata, se vocês querem saber. Por exemplo, a minha secretária sabe o quanto a minha vida é chata. Em que contexto? Regina, não tenho nenhum inimigo, tá? Não odeio ninguém. Não tenho uma sogra megera. Não tenho uma cunhada megera. Não tenho tias megeras. A minha vida é muito chata. Nem primas megera. Olha que vida triste. E também não tenho um namorado ditador. Vocês querem uma vida mais chata do que essa? Tá, não tenho banco me ligando, me cobrando. Não tenho ninguém me difamando. Cara, é muito difícil. Eu sou uma mulher difícil de um homem ser príncipe na minha vida. Vocês já pararam pra pensar como é difícil conseguir um príncipe pra minha vida? Minha vida é normal, é chata. Eu adoro vida chata. Eu trabalhei muito para ter uma vida chata, tá? Eu faço de tudo para ter uma vida chata. Mas na boa, é uma vida chata. Ela não tem emoção, tá? Eu não tenho nenhuma mulher me ligando, me ameaçando que eu quero o marido dela. Eu não tenho o que contar para meus amigos. Quais são as novidades? Tá tudo bem. Lançamos o nosso curso essa semana. Consegui que uma cliente engravidasse. Cara, é chato. Entendeu como, quando a gente fala em conflitos, quando nós evitamos conflitos, nós não temos, o que eu disse, nós organizamos nosso tempo, nós não temos, o nosso tempo é livre para fazer outras coisas. Segundo, eu recebo muita atenção, eu recebo muitas, vamos chamar de carícias. Carícia é a unidade básica de reconhecimento humano. Se eu não conseguir carícias positivas, tá? O que vai acontecer? Eu não quero negativa.
Não, eu sou engraçada. Não é, a Célia falou que eu sou engraçada. Não é. É que eu tenho muito claro o tipo de vida que eu quero e eu gosto de vida chata. Eu gosto de ter sogras boas. Eu nunca tive problema com sogra, graças a Deus. Já tive problemas com a minha mãe durante um tempo, a gente repetiu muitos jogos. Tá, eu era perseguidora, minha mãe era vítima, meu pai às vezes era perseguidor, minha mãe era salvador. Quando eu descobri que a gente gastava muita energia vivendo isso e a gente não tinha intimidade, tá? Eu comecei a mudar e foi um trabalho mesmo, uma consciência. Então, só para vocês entenderem o oposto do jogo, né? Esse final de semana eu tenho pego a cada 15 dias minha sobrinha, porque senão a coitada, há 11 anos, só em casa ela enlouquece, né? Eu também. E aí ela foi para casa e teve uma hora, né? E tudo eu estava reclamando. Aí teve uma hora que ela parou, olhou para mim e falou assim: hoje você está brigando comigo por tudo. Por que você quer brigar comigo? O que eu estou fazendo? E eu olhei para ela e eu comecei a rir. Eu falei, você tem razão, a tia tá muito chata, a tia tá querendo brigar com alguém, só tem você aqui pra brigar com a tia. Aí eu peguei, abracei ela, beijei e falei, desculpa, a tia tá muito chata, nem a tia tá se aguentando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu gosto de você chata, mas eu não gosto de você brigando comigo, então vai brigar com a Morgana, que é a gata, né? Eu falei, então a Morgana não adianta brigar porque ela não briga com a tia. E aí a gente começou a brincar e eu me dei conta que eu tava chata. E aí mudamos a vibe e fomos, sabe, terminar o que estávamos fazendo. Ou seja, isso é o oposto do jogo. Isso se chama intimidade. É quando você começa a me atormentar e eu olho pra você e falo, por que você tá brigando comigo? O que eu estou fazendo que está te incomodando? Agora, pra isso também é um treinamento com a Duda. Porque antes ela ficava magoada, ela fechava a cara e eu ia perguntar o que ela dizia pra mim, não é nada. E eu ficava péssima. E aí eu tive que ensinar ela que quando ela diz que não é nada, eu vou levar a sério e eu vou tratar como se não fosse nada. Eu não vou ficar dando atenção pra ela e nem dando mais atenção porque ela tá emburrada. Então, na verdade, óbvio que ela aprendeu esse jogo em casa, porque nós fazemos isso. Mas o que eu mostrei para ela é que isso não é legal. Então, hoje, na relação com ela, nós temos esse espaço para isso. Então, como é que eu me afasto emocionalmente dos conflitos? Me conhecendo. Ah, Regina, tá, mas isso leva muito tempo. Tá, então vamos às regras básicas. Primeiro, começar a se observar. Eu adoraria uma pílulazinha mágica que me desse autoconhecimento, inteligência emocional e principalmente uma pílulazinha que eu tomasse uma e emagrecesse 10 quilos. Uma má notícia, eu não engordei 10 quilos em um dia, eu não vou emagrecer 10 quilos em um dia. Autoconhecimento é a mesma coisa. Tá? Nós precisamos começar a ter o hábito de nos observar. Nós precisamos ter o hábito de começar a correlacionar as coisas que acontecem. Tipo, por que eu sempre brigo com essa pessoa? Por que eu sempre entro nesse tipo de conflito? Porque isso vem se repetindo na minha vida. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de mulheres, por que eu atraio sempre esse tipo de cara? Qual é o meu comportamento que faz com que eu sempre atraia o mesmo tipo de homem? Por que eu atraio sempre o mesmo tipo de chefe? Por que eu sou sempre roubada? Por que eu atraio sempre pessoas que acham que eu sou frágil? Foi muito engraçado, no começo da quarentena, algumas pessoas falaram pra mim, alguns clientes, amigos, ai, olha, você é uma pessoa que você corre risco, porque você tem uma saúde muito frágil. Eu falei, por que eu tenho uma saúde frágil? Eu falei, gente, eu tô sendo vítima, eu tô reclamando tanto assim da minha saúde. E eu fui repensar no porquê que as pessoas estavam achando que eu tinha uma saúde frágil. Porque eu não me acho com uma saúde frágil. Eu tenho rinite desde que eu me conheço por gente. Tá? Se isso for fragilidade, tá? Nunca adoeço. Nunca fui internada. Nunca passei por cirurgia.
Onde é que tá minha saúde frágil? E aí eu comecei a observar, e aí eu falei, não, e eu conversei com essas pessoas, falei, olha, às vezes eu me canso muito energeticamente, mas minha saúde não é frágil, minha saúde é super boa, tá? Eu não tenho nenhum problema de saúde, assim, que requer algum cuidado. Por que que eu fiz isso? Porque eu comecei a perceber que se eu não tomasse cuidado, aquilo ali se tornaria um jogo. E eu iria entrar de vítima. Ai, a minha saúde frágil, então eu não posso fazer isso, ai, eu não posso fazer aquilo. Eu não tenho nada disso, não. Ei, se for para escolher um papel aqui, eu prefiro entrar no papel de perseguidor. Vítima apanha, e eu não gosto de apanhar, é melhor bater, na minha opinião. Mas eu também não quero ser perseguidora de ninguém. Tá? Eu quero ter relações chatas, eu quero ensinar os meus clientes, tá? Na verdade, a terem relações chatas. A Lisete Dias, não querem te perder. Possivelmente eu entendi o cuidado, mas eu também entendo que quando nós começamos a entrar nesse tipo de comentário, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos criando um jogo com as pessoas para receber atenção. E eu prefiro receber atenção por ser legal, tá? Eu prefiro receber atenção porque de repente a gente sai para ir comer alguma coisa, porque a gente celebra alguma coisa legal, entendeu? Não, eu não preciso estar doente para receber atenção. Só que nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes nós não percebemos que isso vai se tornando um jogo. Quem aqui nunca ouviu? Um exemplo clássico, a menina faz alguma coisa errada, ou normalmente eu percebo isso. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás minha sobrinha chegou para mim, minha sobrinha é grande, pra você ter uma ideia, ela tem 11 anos, ela tem o meu tamanho, a minha altura. E ela tá vestindo roupa não no meu tamanho, mas ela usa P e M. Porque ela é uma criança larga e alta, tá? Com 11 anos ela já tem quase a minha altura, a mãe dela é alta, ela vai ser uma mulher alta. E pessoas altas têm uma questão. O corpo cresce muito rápido e elas demoram um tempo para conseguirem entender que elas não têm tanto controle do corpo quanto uma pessoa mais pequena, digamos assim. Então, muitas vezes, você é atrapalhada. Você é desconjuntada. Você... E a pessoa vai ouvindo isso e ela vai carregando e aquilo se torna um jogo. Então ela começa a se machucar porque ela é atrapalhada. Porque ela é desengonçada. Ela não se sente bonita porque ela é desengonçada. Porque você não tem consciência do seu peso, do seu corpo, do seu tamanho. E a Duda começou a chegar com isso. Porque eu sou muito desconjuntada. Eu falei, o que é desconjuntada? Você não tem consciência do seu corpo? Você está crescendo muito rápido, é normal isso. E aí, depois da terceira vez, eu falei, Duda, vamos chegar a uma conclusão. Você vai ser uma mulher alta. Pessoas altas, vocês precisam de tempo para se adaptar ao corpo de vocês. E não tem nada de errado com isso. A tia, sendo pequena, às vezes ela também ela é desatenta e ela bate. Vira e mexe, eu tô com mancha roxa. E nem por isso eu sou desconjuntada. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco eu vou estar com uma menina em casa se sentindo desconjuntada, se sentindo atrapalhada, se sentindo tudo e criamos um jogo, tá? E que vai se machucar porque ela tem que provar que é desconjuntada. Não, a gente precisa entender. Começou a repetir 2, 3 vezes o mesmo conflito, tem jogo ali. E aí eu preciso quebrar o jogo. A Luzia disse o seguinte: obrigada por me fazer entender que sou uma pessoa chata de forma positiva. Gratidão por acrescentar isso na minha vida. Não tem problema, Luzia. Bem-vinda ao meu grupo. Eu adoro gente chata. Tá? Você pode até montar um grupo no Facebook. A chata, sim, eu vou participar. Por quê? Porque a gente não tem... Tá? A vida precisa ser vivida o máximo possível sem jogos. Agora, quando eu tiro o jogo, eu não tenho conflito. Quando eu não tenho conflito, eu também elimino uma série de coisas.
Imagine que de repente no nosso país a esquerda e a direita, tá, chegassem a um acordo. Ah, Regina, mas aí todo mundo vai ganhar. Todo mundo quem? Muita gente que hoje vive de conflito, de fake news, de jogo político, de manipulação, perderiam a vez. Você acha realmente que as pessoas estão preparadas para isso? Não é nem se elas querem. Você acha realmente que as pessoas estão prontas para viverem sem conflitos? Não é tão simples. Tá? Eu particularmente prefiro uma vida sem conflito. Mas na maior parte das vezes as pessoas tentam nos puxar para os conflitos. Então eu queria que você entendesse que como é que eu consigo emocionalmente sair de um conflito, entendendo qual é o jogo que está ali, que está por trás desse conflito, em primeiro lugar. E segundo, o conflito não é importante, o importante é o meu comportamento no conflito. Opa, como assim? Se eu sou uma perseguidora, eu vou buscar vítima para perseguir. Se eu sou uma vítima, eu vou buscar um perseguidor e um salvador. O perseguidor para me perseguir e o salvador para me salvar. Tá? E eu vou repetir a minha história sempre. Por que que eu escolho ser vítima? Porque eu não quero crescer. Porque eu me habituei a colocar a responsabilidade da minha vida na mão dos outros. Porque eu não quero assumir a autorresponsabilidade. Isso é muito duro, porque quando eu entro no papel da vítima, tá? Eu normalmente acabo sendo a pessoa indefesa. Até aqui tá tudo bem? Então agora eu vou uma má notícia. Poxa, Regina, essa não é a má notícia? Não, essa foi a boa notícia. Então, a boa notícia, todo mundo joga, 100% das pessoas jogam. Inclusive o seu cachorrinho e o seu gato, só para sua informação. É que a planta não consegue falar, mas o resto... Conheço, eu chegava em casa, meu gato começava... Miau, 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 miau. Mas o que é isso? Eu nem posso chegar em casa que o gato já tá me cobrando. Que isso? Ou seja, o gato também e o cachorro sabem jogar. A gente aprende a jogar a partir do momento em convivência. Todo mundo joga. Nós jogamos, em primeiro lugar, porque isso evita intimidade. Intimidade dá medo. Intimidade machuca. Intimidade dá poder do outro sobre mim. Que ele pode me machucar. Nós jogamos por conta das manipulações que nós conseguimos fazer. Normalmente todo jogo é negativo. Não vem com essa, mas a sedução não é um jogo. É um jogo negativo, que se nós não passarmos da segunda fase, que é o amor, é um jogo negativo. Tá? Começamos nossas melhores relações através de um jogo. Fazer o quê, né? Nós conseguimos atenção, nós conseguimos carinho, nós conseguimos organizar o nosso tempo e nós conseguimos comprovar o nosso script de vida, tá certo? Para jogar precisamos de 3 cadeiras. Perseguidor, vítima e salvador. O problema é que o jogo... todo mundo aqui já deve ter viajado e parado em algum desses postos graus aí pelo caminho. Tá? Como é que o posto funciona? Você entra por uma porta que se chama entrada... E aí você é obrigado a passar pelo posto inteiro. Você quer uma água? Você é obrigado a passar pelo posto inteiro para ver se você consegue resistir e sair só com a água na saída. Tá? Vai nesse posto com criança, vai ver como é um desafio. O jogo é a mesma coisa. Então, eu entro por uma porta chamada entrada, que é a minha porta predileta. Então, eu, Regina... A minha porta predileta é entrar de perseguidora. Porque eu tive um pai perseguidor e uma mãe vítima. E óbvio que eu não gosto de apanhar, tá? E a gente apanha muito emocionalmente quando a gente é vítima. Então, eu achei que era melhor ser igual ao papai, né? Porque é meu primeiro jogo da família. Então, me tornei papai. Sou excelente em perseguir. Adoro bater numa vítima. Por isso mesmo... que eu me trabalho muito para não jogar. Tá? Por quê? Porque eu sei o quão destrutivo esse aspecto que eu desenvolvi na família, ele é. Então, para viver intimidade, ensinar meus clientes a viver intimidade,
eu mantenho esse serzinho aqui em rédea curta, tá certo? Por que que eu mantenho ele em rédea curta? Porque toda vez que eu entro de perseguidor é como entrar no grau. Eu entro como perseguidor e eu vou ter que sair do outro lado. Só que quando eu saio do outro lado, eu nunca vou sair como perseguidor. Ou eu saio de vítima, ou eu saio de salvador. Vamos ver se a gente entende alguma coisa nesse contexto. Estou eu aqui dando a live para vocês, essa mini palestra. E aí, alguém arromba a minha porta, tá? Com uma arma. Um perseguidor. Vocês vendo isso, ligam para a polícia. Tá? Vocês primeiro me salvam. Olha que papel lindo. A polícia vem como a salvadora-mor, tá certo? Eu vítima, o ladrão perseguidor e a polícia salvador. Tudo bem? Todo mundo entrou aqui na porta de entrada. Agora vamos sair. Quando eu saio, primeiro, a polícia começa a perseguir o ladrão. Então, a polícia, que era minha salvadora, tá, se torna perseguidora do bandido, ou do ladrão, ou do agressor, tá? O ladrão, perseguidor, agressor, se torna vítima. Por quê? Porque ele começa a ser perseguido. E aí talvez eu e vocês vamos começar a achar que a polícia está sendo injusta, ela está sendo muito agressiva, ela está sendo muito forte, ela não poderia. Nós já invertemos, de vítima nós passamos para salvadora, o ladrão que era perseguidor se torna vítima e a polícia se torna perseguidor. Continua a situação. Aí eles prendem o ladrão, nós começamos a ir contra a polícia, tá? Nós nos tornamos, achamos que a polícia exagerou na medida, foi além do que podia. Então, nós entramos com processo contra a polícia. Nós que éramos vítimas, tá? Eu que era vítima e vocês que eram salvadores, acabamos de ir para o papel de perseguidor. A polícia que era salvadora e que foi perseguidora do ladrão acabou de se tornar vítima. O ladrão, o perseguidor, o agressor, use o nome que você quiser, sem preconceito, que era o perseguidor, ele foi para vítima, tá? E agora ele continua como vítima ou ele também entra com processo contra a polícia. E aí o que acontece? Nós completamos o jogo. E aí nós entramos nos parâmetros dos jogos. Então, os jogos, infelizmente, eles têm 3 níveis, que são os níveis de conflitos que nós vivemos. Primeiro grau, na verdade são graus. Primeiro grau é o jogo, tá? Eu começo aqui a falar, sei lá, eu começo a falar mal da polícia. Acaba aqui. Ou eu começo a falar mal do meu marido, ou do meu namorado, ou da minha amiga. A gente tá num jogo básico, todo mundo faz isso. Ou eu encontro alguém e eu começo a seduzir essa pessoa. É um jogo básico. A partir do momento que nós passamos por um jogo de segundo grau, tá? Nós começamos a entrar num processo de perseguição. Então vamos lá, a gente pode até pegar o que ocorreu lá nos Estados Unidos, que eu não quis assistir, porque disseram que é horrível ver aquele rapaz morrendo, não quero assistir, porque para mim isso é insano, é um jogo de terceiro grau sem a menor necessidade. Ou podemos pegar um caso mais simples, nosso mesmo aqui, da vizinha do lado, que começa a namorar um homem que é agressivo, tá? Esse homem agressivo, que inicialmente ela acha fofo, porque ele é um bad boy, de repente começa a agredir ela verbalmente. Ao agredir ela verbalmente, ele tá no jogo de primeiro grau. Aí ele começa a bater nela, ele vai para um jogo de segundo grau. E aí ele mata ela. Ele foi para um jogo de terceiro grau. Então, quando você entende bem de jogo, é muito importante você entender que todo mundo joga, que nós sempre temos digamos, um papel predileto que nós entramos e um papel predileto que nós saímos, tá? E o jogo, ele tem graus. O primeiro grau, tudo bem, todo mundo joga, dá pra você, é aquele jogo, meu filho brigou com o seu, a gente vai lá e bate boca.
Meu filho brigou com o seu, eu vou lá e bato no seu filho e mando ele pro hospital. Já estamos num jogo de terceiro grau. Ou eu ameaço teu filho, você ameaça o meu, daqui a pouco a gente começa nós nos agredimos a ponto que um de nós ou vamos parar na delegacia, ou vamos parar no hospital ou no cemitério. Isso é um jogo de terceiro grau. Então, quando nós falamos em conflitos, nós precisamos entender, primeiro, o que o outro me pega. Tá? Então, vamos fazer a pergunta diferente. O outro me estimula a ser vítima, perseguidor ou salvador. Quando eu entro nesse papel, qual é o papel final que eu saio? E quais são os malefícios, que as pessoas gostam de chamar de benefícios, mas são malefícios, que eu adquiro com esse jogo? Tá? Quando eu me envolvo com um homem que é agressivo, ou eu estimulo a agressividade dele, porque tem isso também. Se eu sou vítima, eu vou estimular o outro a ser perseguidor, porque eu vou procurar um perseguidor. Então agora você quer dizer que a culpa é minha? Não, eu estou dizendo o seguinte, todos nós jogamos e aprendemos isso na família. É muito comum que na família nós temos ou o pai legal e a mãe ruim, ou a mãe ruim e o pai legal. Tá? Um perseguidor e um salvador. Ou um perseguidor e uma vítima. A família que eu tenho é o modelo que eu vou ter. É o que eu vou buscar nas minhas relações fora. O que eu preciso tomar cuidado é que quando um jogo entra no segundo grau, eu tenho que ir para o primeiro grau de qualquer jeito, porque senão eu vou para o terceiro. E o terceiro são os grandes conflitos. E os grandes conflitos, eles terminam no hospital, no cemitério ou na delegacia. Então, como é que eu consigo emocionalmente não entrar em conflito? Entendendo quais são os papéis que eu curto viver no meu dia a dia e ficar atenta para perceber como eu entro nesses papéis ou nesses conflitos. E a partir daí, tá? Redefinir minhas crenças, redefinir minha forma de olhar o mundo, redefinir até o meu jeito de me portar para não entrar nos jogos que eu não quero. Então, para você me pegar num jogo é muito difícil. Por quê? Porque eu conheço o jogo. Eu consigo montar e desmontar um jogo. Óbvio, eu estudo isso há 30 anos. Por quê? Porque o meu principal papel como psicóloga é ajudar as pessoas a terem inteligência emocional, na minha opinião. A inteligência emocional você só consegue com o quê? Com autoconhecimento. O autoconhecimento você precisa de ferramentas. Tá? É como eu pedi para alguém aqui fazer um pudim de maracujá. Se você não sabe o que é maracujá e você não sabe como fazer pudim, você não vai saber fazer. Tá certo? Então, quando nós pensamos nisso, para que eu não entre emocionalmente, não é só tomar um remedinho e falar não vou entrar. É eu ter consciência dos meus papéis. Quando eu entendo o jogo, a maioria dos meus clientes, quando entende jogo, já resolvem 60% a 70% dos seus conflitos. Por quê? Porque ele começa a ter poder sobre, eu tenho o poder de entrar ou não nessa brincadeira. Eu tenho escolha. Eu tenho autonomia para escolher, eu tenho independência e poder. Autonomia, poder e independência, que é a tríade que eu gosto de trabalhar. Gente, esse assunto é bem complexo. Eu peguei uma coisa daqui, dei a volta, vim aqui e trouxe um outro conceito para vocês. Alguém tem dúvida? Porque eu acho que dentro de uns 4 minutos o Instagram vai me expulsar daqui. A Luzia disse o seguinte: maravilhoso, sou perseguidora e relacionamento é meu maior conflito. Obrigado pela terapia de hoje. Acho que foi uma terapia mesmo, né, Luzia? Muito bom se bancar dentro do jogo e de suas escolhas. Gratidão. Não há de que, Luzia, tá? Na verdade, o meu objetivo é em cada live trazer um pouco mais de conhecimento para que vocês entendam como vocês funcionam. Eu sei que nesse momento não é todo mundo que está podendo ir para uma terapia. Mas se você já tiver a possibilidade de entender alguns mecanismos, isso daí te ajuda a começar a ter um caminho para você buscar. Tem pouco material no mercado sobre jogos psicológicos. Tá? Um dos livros que eu usei para estudo, ele é muito, muito teórico. Eu gosto das coisas muito simples. Então, observa,
qual é meu papel predileto e como é que eu sempre saio das relações. Eu entro como e eu saio como, porque a brincadeira é eu começar a mudar de papel ou eu não ocupar nenhum outro papel. Por exemplo, eu não quero hoje ocupar papéis no mundo político. Então, eu não vou perseguir ninguém e eu também não vou me vitimizar. Tá? É muito importante isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque senão eu vou, antes que eu seja expulsa da live, eu vou terminar a live. Se alguém tiver alguma pergunta, oi Ishida, bem-vindo ao fim da live, tudo bom? Bom, se vocês ficaram com dúvidas, na segunda-feira nós temos uma live às 4 horas. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode perguntar. Eu sei que esse assunto é muito complexo. E eu sei que eu falei de uma forma muito superficial, porque ele é muito profundo. Ele é um assunto que a gente leva num curso só em jogos 8 horas. Tá? Porque ele é muito mais complexo. Mas eu acho que a partir do momento que você tem consciência que isso existe, tá? Isso daí te ajuda a mudar o seu comportamento ou a sua postura. Começa a te dar poder. Sim, a Mônica disse o seguinte, obrigada, bom para refletir. E realmente é isso. A Luzia disse, quero apenas refletir agora, deixar isso tudo aprofundar. Gratidão. Eu que agradeço a vocês por estarem aqui comigo de novo. Reinaldo, obrigado também por estar conosco. Hoje nós tivemos um público mais misto, homens e mulheres. Bom, estarei com vocês de novo na segunda-feira, tá? Até sexta nós vamos divulgar os tópicos das lives. Se alguém tiver algum assunto que seja, olha, esse assunto me interessa muito, pode falar sobre ele, dá um toque para nós, porque eu tô tentando pegar assuntos que sejam interessantes para vocês e para mim, o mais interessante de tudo é relacionamento. Mas também podemos falar de dinheiro, podemos falar sobre questões profissionais, numa série de coisas que envolvam coaching, ou constelação, ou mulheres, ou relacionamento, como fizemos na live de segunda. Então, muitíssimo obrigada, tá, por vocês estarem comigo mais esse tempo. A live vai estar gravada para quem quiser reassistir. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixe. Mas se for realmente assim, for algo que queira me perguntar, manda um WhatsApp, porque às vezes muita gente manda perguntas, nós tentamos responder todas, mas se eu não responder alguma pessoa, manda de novo, por favor, tá? Porque se às vezes nós olhamos e lemos e às vezes pode passar alguém, então se passar, mil desculpas, tá bom? Um super beijo, bom final de semana aí, estamos próximos, e boa reflexão. Vejo vocês na segunda-feira.